Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Engrandecerei o seu nome. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 12, verso 2, que diz assim: Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Todas as vezes que nós ouvimos alguém dizendo, olha, fulano tem um nome grandioso, fulano tem um nome de reconhecimento, ou foi reconhecido por aquilo que é, nós pensamos em pessoas que alcançaram fama, poder, respeito entre pessoas de destaque na comunidade. É bem verdade que quando Deus disse para Abraão que engrandeceria o seu nome, ele não estava apenas falando sobre Abraão ser um indivíduo respeitado entre os seus contemporâneos ou pelas pessoas que viveriam depois. Se bem que é claro que Abraão é um homem tremendamente respeitado, é um nome que continua sendo respeitado até o dia de hoje. Mas quando olhamos para a história de Abraão, nós percebemos que algumas coisas aconteceram dentro da sua experiência que fizeram com que o seu nome se tornasse cada vez mais conhecido e respeitado. Entre os próprios cananeus do seu tempo, começando com Manre e Escol, que se tornaram companheiros associados de Abraão, lá na região de Hebron, aonde ele se estabeleceu, passando pelo pessoal de Siquém, passando por tantos outros cananeus que o reconheceram como um grande príncipe, desde os filisteus, o Egito, entre outros lugares por onde ele passou, que realmente o reconheceram como um grande príncipe, como alguém que tinha um nome de respeito. Mas não era exatamente sobre isso que Deus estava falando. Como quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, diz assim: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. O que Paulo está dizendo aqui é que, ele está falando no caso dos apóstolos, mas isso se aplica a todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos um espetáculo diante dos anjos, diante dos seres não caídos, diante do universo, que observa a nossa história, para poder tentar acompanhar o desdobramento do plano da redenção. Os anjos de Deus, bem como os mundos não caídos, conhecem o quanto custou para Deus para poder conseguir encontrar um meio de salvar a humanidade. Isso custou o sangue de Cristo Jesus. Cristo tendo que abrir mão de uma série de coisas para tornar-se um de nós, misturando a sua natureza divina com a natureza humana de um jeito que não dá para poder desmisturar. Ele continuará sendo um de nós por toda a eternidade. O universo conhece o preço que custou para Deus para conseguir encontrar um caminho para salvar a humanidade. A partir do momento em que entramos em aliança com Deus, o universo observa para poder tentar perceber que escolhas nós faremos dentro dessa grande trama que o pecado trouxe aqui para o planeta, para podermos ser ou não aquilo que Deus sonhou que fôssemos. A história de Abraão não foi diferente. Quando lemos, por exemplo, o livro Patriarcas e Profetas, dentro da experiência de Abraão quando foi chamado a sacrificar seu filho Isaque, Ellen White menciona que Satanás se opôs diante dos anjos de Deus, acusando Abraão de ser indigno de receber as promessas de Deus, porque ele havia feito tanta bobagem, ele havia mentido, ele havia desobedecido a Deus numa série de momentos. Então, ele não era um homem digno de ser o receptáculo através do qual Deus derramaria a sua bênção para toda a humanidade. E por isso Deus fez toda aquela prova para poder mostrar que Abraão havia passado por um processo de crescimento e que sua fé havia se alicerçado no Senhor Deus, Criador do céu e da terra.
Ela também menciona que nos 3 dias, desde o momento em que o Senhor Deus chamou Abrão e pediu para que ele sacrificasse Isaque, nos 3 dias em que ele esteve caminhando com Isaque até chegar no Monte Moriá, quando subiram ao monte, quando Abrão construiu o altar, quando ele colocou a lenha sobre o altar, quando conversou com seu filho, quando o filho se submeteu, quando ele amarrou as mãos do filho, quando ele levantou o cutelo e ia desferir o golpe mortal, que todo o universo olhava para Abrão. E no momento em que Abrão tomou a decisão de ser fiel a Deus, de permanecer firme dentro do propósito que o Senhor Deus havia estabelecido para si mesmo, o céu aplaudiu a fidelidade de Abrão. Você consegue imaginar a cena? Os anjos de Deus aplaudindo a decisão que Abrão havia tomado de ser fiel a Deus. É claro que ele não precisou sacrificar o próprio filho, porque o Senhor Deus o impediu no momento crucial. Mas a sua decisão de ir até o fim, oferecendo aquilo que ele tinha de mais importante, que era o próprio filho, fez com que o seu nome se tornasse grande diante dos anjos de Deus. Os anjos aplaudiram Abraão. Você consegue imaginar isso? Um momento em que os anjos do universo, todos observando, percebem que ele foi até o final, e quando Deus diz, não faça isso, Abraão, não mates o menino, porque agora eu sei que me amas, e não me negaste teu único filho, os anjos aplaudindo, ovacionando aquilo que foi a decisão do Abraão. Ele conseguiu um nome grandioso diante de Deus, um nome grandioso diante dos anjos do Senhor. O Senhor Deus engrandeceu o seu nome não apenas entre os seus contemporâneos, mas principalmente no mundo espiritual. Eu olho para a Bíblia e percebo alguns homens que conseguiram essa façanha, como o próprio Jó, que diante de Deus e diante dos anjos tinha um nome grandioso, respeitado. Até o diabo respeitava o nome de Jó, porque era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Eu me pergunto, como o nosso nome hoje é visto entre os anjos de Deus? Será que hoje nós temos um nome que pode ser respeitado porque somos pessoas que temos andado com Deus, íntegros, justificados pela graça de Cristo Jesus, vivendo pelo poder do Espírito Santo em piedade os princípios que o Senhor Deus tem para cada um de nós? Eu queria pedir ao Senhor Deus para que a sua graça nos mantivesse e nos ajudasse a viver o propósito de Deus, para que o nosso nome também seja grande diante de Deus e diante dos anjos do Senhor. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado, porque ao entender que somos espetáculo aos mundos e aos anjos, nós queremos também ter o nosso nome grandioso, como foi o nome de Abraão. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todos os momentos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?